glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa quinta aula da matéria Jesus no Tabernáculo. Que tremendo, né? Que tremendo. Você que assistiu a aula de ontem, nós pudemos nos maravilhar com o espaço do lugar santo, a tenda do tabernáculo, onde entramos pelas 5 postes, pelas 5 colunas, fundamento apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino do Mestre, passando pelos portas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, adentramos ao lugar santo. Dentro do lugar santo, podemos ver aí as 3 peças do tabernáculo, as 3 peças desse ambiente, as 3 peças aonde nós temos aí o candelabro com 7 pontas, aonde nós temos a mesa da proposição dos pães e o altar de incenso. E o que falar da cortina, né? A cortina quase 1 metro ali, ajuntada, entrelaçada, tecida, algo maravilhoso, cada mínimo detalhe representando a pessoa de Cristo. Não se esqueça, estamos adentrando ao último ambiente, Santo dos Santos. E também não se esqueça que são 3 ambientes: átrio externo, pátio exterior, lugar santo, Santo dos Santos, representando que hoje nós somos o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo, corpo, alma e espírito. Corpo, átrio exterior. Muitas pessoas vão ficar a vida inteira cristã só no átrio exterior. Muitas pessoas vão ficar a vida inteira num ritual, tratando só com o pecado, com a questão do pecado, tratando só com as peças de bronze que estavam lá fora, no átrio exterior, o altar de holocausto e a bacia com a lavagem da água também de bronze. Muitas pessoas não se interessam pela verdade, não buscam conhecimento, não vão mais profundo, não vão além. Muitas pessoas se satisfaz só ficar do lado de fora. Deus está te convidando a entrar para dentro. Deus está te convidando a chegar ao Santo dos Santos, mas não tem outro caminho, tem que passar pela porta, tem que passar pelo altar de holocausto, tem que passar pela bacia, tem que passar por todo esse trajeto para que você possa chegar até ao Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Você tem que entrar no lugar santo. O único acesso que vai dar ao Santo dos Santos é passando pelo lugar santo, pela revelação do Espírito Santo de Deus, da plenitude dos 7 hastes do candelabro, e depois desses 7 hastes do candelabro, nós temos em frente a mesa da proposição dos pães, também revestida de ouro, mas em cima tem o próprio pão que desce dos céus, o alimento vivo da palavra de Deus, a revelação da palavra. Temos que se alimentar do verbo que se fez carne, temos que se alimentar do pão da vida, da água da vida, e temos que ir para o altar de incenso, entendendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o incenso que está sendo queimado ali no altar de incenso, porque ele faz continuamente oração pelos santos diante de Deus Pai. Intercede, interpela, pegou a nossa causa, julga a nossa causa, é o nosso advogado, é o nosso paráclito. E nós temos que nos unir a ele, nos unir ao Espírito Santo, para podermos então interceder, para podermos clamar, para podermos aí poder subir nossa oração como incenso suave às narinas de Deus, e passar aí pela tela da cortina, passar pela tela da cortina, algo tremendo, maravilhoso, aonde nós podemos ver aí o livramento, a bênção do Senhor e a purificação, a santidade, a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aí então entramos no Santo dos Santos, que é uma peça com 2 partes. A Arca da Aliança, onde dentro tem 3 itens, e em cima dela o propiciatório, que era o local onde se aspergia o sangue, mas era o local onde tinha os 2 querubins, e na frente dos querubins, onde a glória de Deus se manifestava. Algo tremendo e glorioso nós podemos ver, entender a revelação de Jesus no tabernáculo, nos encontrarmos no tabernáculo e também encontrarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo no tabernáculo. Então, ao entrar no Santo dos Santos, a única peça que se tem é a Arca da Aliança com a tampa em cima, que se chama propiciatório. Êxodo, capítulo 25, é a ordenança: farás para mim.
capítulo 25, versículo 10, a arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim, ou acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, 1,25 m, e a sua largura de 1,5 côvado, 75 centímetros, e de 1,5 côvado a sua altura, 1,5 côvado, 75 centímetros. Cobri-las-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás a arca o testemunho, porás na arca o testemunho que eu te darei. Porás na arca o testemunho que eu te darei. A ordem de como que deveria de ser feita. Agora vamos lá para o capítulo 37 e vamos ver como se fez. Porque Moisés zelava, Moisés acompanhava cada artesão para fazer isso. Moisés acompanhava para ver exatamente se foi cumprido minuciosamente a instrução como Deus deu e como ele viu nos céus o real, como ele viu nos céus o verdadeiro, se a réplica estava sendo feita igual àquilo que era o verdadeiro. Êxodo capítulo 37, agora de 1 a 5, a arca. Fez também Bezalel, o homem que Deus capacitou, que Deus revestiu para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, o homem que Deus deu uma sabedoria espiritual para inventar invenções, para fazer aqui segundo o que Deus tinha dito. Essa sabedoria espiritual está disponível a nós nos dias de hoje. Deus tem revelações para os dias de hoje. Deus tem coisas tremendas que pode revelar para os dias de hoje. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe a coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Então, só recordando, no átrio, altar de bronze, bacia de bronze. No lugar santo, candelabro de ouro batido, puro, mesa da proposição, mesa dos pães da proposição, também de madeira revestida de ouro, e o altar de incenso de madeira revestida de ouro. Então, lá fora, no pátio exterior, bronze. No lugar santo, ouro, e no santo dos santos, ouro. A arca revestida de ouro, toda de madeira de cetim, ou madeira de acácia, revestida de ouro puro, por dentro e por fora, ela tinha que ser banhada ao ouro. Então, em sua volta, um bordado de ouro, trabalho artesanal minucioso. E em cada um dos seus cantos, uma argola para passar os varais, para poder carregar essa arca quando tinha que mudar o tabernáculo de lugar. Os varais também eram feitos de madeira de acácia e totalmente revestidos de ouro. Esses varais eram postos nas argolas para transporte da arca, que ia sobre o ombro dos levitas e só o sacerdote é que poderia tocar. Então é muito importante isso, que a gente vê quando Uzá tocou na arca, morreu fulminado. Por quê? Uma descarga elétrica tão grande que era a glória de Deus se manifestou ali na arca e ele morreu fulminado na hora. Então era colocada a arca da aliança no lugar mais importante do tabernáculo, no lugar secreto, na intimidade, na comunhão, ou seja, no santo dos santos, que no homem representa o Espírito, um lugar santíssimo, aonde
Somente o sumo sacerdote é que podia entrar e entrava uma única vez por ano, pegando o sangue do sacrifício e aspergia ali sobre aquela peça uma vez por ano. Então, dentro da arca tinha as tábuas da lei, representando a aliança de Deus através da lei, a ordenança de Deus, a vara de Arão que floresceu mesmo estando cortada, e o pote com maná, que representava aí justamente alimento que desceu dos céus. Olha só, Êxodo capítulo 25, verso 16. Depois farás a arca do testemunho que eu te darei, que eu te darei. Capítulo 16 de Êxodo, verso 33. Capítulo 16, verso 33, diz também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Em guarda para as vossas gerações. Tinha que guardar ali. Números capítulo 17, verso 10. Números capítulo 17, verso 10. Agora, o maná, se eles pegassem 2 porções para 2 dias, no dia seguinte ele apodrecia. No dia seguinte, na verdade, tinha que se jogar fora. Só no Shabá que eles podiam pegar na sexta-feira para 2 dias, né? Porque o Shabá eles não podiam trabalhar. Mas então, Deus manter o maná ali dentro da arca já era algo glorioso, já era algo tremendo, já era a mão do Senhor. Números capítulo 17, verso 10, então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, testemunha a arca da aliança, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim e não morrerão. Então, a ordenança de Deus de colocar ali dentro as tábuas da lei, de colocar ali dentro o maná e de colocar ali dentro a arca da Arca da Aliança, também a vara de Arão que floresceu. Hebreus capítulo 9, verso 4, Hebreus capítulo 9, verso 4, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. O escritor de Hebreus resume aqui. Vamos ver o verso 3 e 4. Mas depois do segundo véu, o primeiro véu é aquele das 4 portas, Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo véu, o véu que separa o lugar santo do Santo dos Santos. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro para toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Então, o caixote é chamado de Arca do Testemunho, Arca da Aliança, a arca chamada ali o caixote. E a tampa era chamada de propiciatório, que é o que ficava sobre o caixote. Esse propiciatório tinha que ter 2 querubins, um de frente com o outro, com as asas estendidas, formando uma mesma peça inteiriça com a tampa. Os querubins estavam um em cada ponta do propiciatório, tinham as asas abertas e olhavam um para o outro e para o propiciatório. Querubins, porque são considerados seres angelicais que estão diante do trono, seres angelicais que estão continuamente... Lembra da visão de Isaías? Então, seres que estão continuamente dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, que sempre aparecem relacionados ao trono de Deus, sempre aparecem relacionados à santidade. Então, o fato de haver figura deles no tabernáculo, bordado, esculpido, estaria significando que o Deus que iria se manifestar ali é exatamente glorioso, excelso, puro, justo e santo. Então, isso que representa o querubim na tampa do propiciatório da Arca da Aliança. O propiciatório também era chamado da sede de misericórdia, porque a glória de Deus ia se manifestar, revelar o clarão, o resplendor da glória entre os 2 querubins, e o sacerdote que tivesse com uma vida coberta com sangue não iria morrer fulminado ali. Então, ele também é chamado de
a sede da misericórdia. É sobre essa peça que o sumo sacerdote aspergia o sangue no dia da expiação, durante a reunião solene do povo em volta do tabernáculo. Volta lá comigo para Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, e vamos observar aqui como Arão deve entrar no tabernáculo, no santuário. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Por quê? Eles ofereceram fogo estranho. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram fulminados. E o que era o fogo estranho? Pegaram a madeira errada para prestar ali o sacrifício. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Levítico 16, 11. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. O sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto.
Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali os deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta, pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações, ou dia de Yom Kippur. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês. Aos 10 do mês afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural e nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Deus dá um protocolo, Deus coloca a exigência que tem, e não podia quebrar as regras. Quebrou, morre. Quebrou, é fulminado. Então, a importância de restaurar a ordem para que a glória se manifestasse. Tinha todo um protocolo, uma sequência, cada tipo de oferta para cada tipo de pecado, para cada tipo de coisa. Deus tem seus propósitos, seus meios para pedir exatamente aquele tipo de animal, daquela forma, como deveria de ser sacrificado, e a quem, na verdade, estava cobrindo, né? Sacrifício a Deus, mas estava cobrindo o povo, estava cobrindo o sacerdote e a sua família. Então, Levítico 16 nos mostra como que era o processo para Arão poder entrar no Santo dos Santos, uma cerimônia que só podia ser feita uma vez por ano. Uma cerimônia que todos os anos era realizada, mas era somente uma vez por ano. Em hebraico era kaporef. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, para a Septuaginta, e aí então o termo kaporef foi passado para ilasterion, que para traduzir kaporef para o grego foi ilasterion, que vem de ilaskomai, que significa propiciar ou tornar manso, tornar benigno. Isso que era a propiciação. Kaporef é o lugar aonde faz a expiação, a propiciação pelos homens, aonde era feita a expiação pelos seus pecados. Então, na cerimônia de expiação, se utilizava 2 bodes, além de outros animais. O sacerdote impunha as mãos sobre um dos bodes, confessava o pecado do povo, a culpa do povo, transferindo para aquele bode, e aquele bode então era enviado ao deserto, enquanto que o outro bode era sacrificado, era morto. Ao matar o outro bode, o segundo bode, colhia-se então o sangue em um recipiente, e o sumo sacerdote apanhava um pouco desse sangue e dirigia-se ao altar de incenso, no interior da tenda do lugar santo, aonde ele apanhava um incensário, que é aquele instrumento que você move para que a fumaça pudesse espalhar, levando então em uma das mãos o sangue do segundo bode e na outra mão o incensário. Era dessa forma que ele penetrava ao Santo dos Santos. Era dessa maneira.
coberto pela nuvem de fumaça que foi produzida pelo incensário, pelo incenso que foi queimado, que representa a oração dos santos. Ele se aproximava da arca da aliança e ele aspergia o sangue sobre a tampa, sobre o propiciatório. Isso por quê? Porque a glória de Deus ia se manifestar ali. Então também era chamado de local de misericórdia, porque era onde Deus manifestava a sua misericórdia. O sumo sacerdote não era morto, fulminado ali a hora que a glória de Deus se apresentasse. As duas tábuas da lei tá dentro da Arca da Aliança, expressavam a santidade de Deus, que por sua vez requer a santidade da parte do homem. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, mas acima de tudo, não farás para ti imagem de escultura, nem a ela se dobrarás, nem a ela se servirás. Então o homem pecador, ele está se apresentando diante de um Deus santo, e diante de um Deus santo, a vida da carne está no sangue, tinha que ter um sangue inocente, para que o sangue culpado do homem não fosse então fulminado ali na hora. Então, o homem pecador não consegue responder à exigência divina de um sangue imaculado. Então tinha que ter um sangue substituto. Sendo assim, o encontro entre o Deus Santo e o homem pecador só pode ser realizado havendo expiação. A expiação é feita com o sangue porque o sangue representa a vida. A vida da carne está no sangue. Por isso que é proibido comer carne com sangue. Por isso que é proibido comer a carne sufocada. Por isso que mesmo na graça, Deus não abre mão dessa exigência que a pessoa não pode comer a carne com sangue. Está escrito lá, já estudamos isso em outras aulas, em Atos dos Apóstolos, na reunião do Concílio de Jerusalém, eles falaram isso. Agora vai comigo para Levítico capítulo 17, verso 10. A proibição de comer o sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então a ordenança de Deus era a proibição do sangue. Não podia comer a carne com seu sangue, porque a vida da carne está no seu sangue. A expiação vem do termo original kafar, kafar. E kafar significa cobrir. Cobrir tem uma ideia de perdoar, de acobertar, de expiar uma ofensa, de purificar. É como se o pecado ou se o pecador fosse coberto diante da face de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso. Então o propiciatório era o lugar de expiação, isto é, onde o sangue do substituto era apresentado a Deus, onde o sangue do substituto era apresentado diante do Deus Todo-Poderoso. O propiciatório aponta para o Calvário, aponta ali para Cristo na cruz do Calvário, ou seja, ali ele foi executado, ali foi sacrificado o Cordeiro de Deus que desceu dos céus, o Cordeiro vivo de Deus. O seu sacrifício é o sacrifício perfeito e é o sacrifício completo. Então, o propiciatório apontava para o Monte Calvário e a crucificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que é só no Calvário que nós, pecadores, podemos alcançar a Jesus Cristo a nossa reconciliação com o Pai, a nossa reconciliação com Deus Todo-Poderoso. Sabemos, então, que mesmo hoje, na dispensação da graça, não podemos comer a carne sufocada.
a carne com seu sangue. É um dos pontos da doutrina, mesmo na dispensação da graça. É um dos pontos de fé nessa doutrina da dispensação da graça. Nós cremos na necessidade que nós temos de nos abster das coisas sacrificadas ao ídolo, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. O Espírito Santo instruiu a igreja de Jerusalém a tomar essa medida. Vai lá comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, capítulo 15, vamos direto para o versículo 27, que eles fizeram concílio, escreveram a carta e enviaram para as igrejas. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Não vos impor mais encargo algum, ele está falando o quê? Não precisamos cumprir as coisas judaizantes, não precisamos circuncidar, não precisamos cumprir a tradição judaica. Não, mas essas coisas, essas sim se tornam necessárias, temos que sim cumprir. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas ao ídolo. Aquilo que você sabe que foi sacrificado ao ídolo, você tem que se abster, você tem que deixar de comer. Ou seja, festa junina você não pode participar. Não convém ao cristão, ao servo do Senhor. Por quê? Porque foi consagrado a um ídolo, São João. Então isso não convém ao servo de Deus comer coisas sacrificadas a ídolos. Ou mesmo pratos oferecidos a alguma entidade, algum demônio, alguma sessão espírita. Você não pode comer das coisas consagradas. Vos abstenha das coisas sacrificadas ao ídolo. Vos abstenhas do sangue. Está bem claro aqui. Vos abstenha da carne sufocada e da fornicação. Ou seja, galinha sufocada não pode. Por quê? Porque você vai estar comendo sangue da galinha. Chouriço não pode. Por quê? Porque você está comendo sangue do animal. Então você tem que se abster das coisas sacrificadas ao ídolo, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Novo Testamento, Atos capítulo 15, versículos 29 e 30. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, juntaram-se à multidão e entregaram a carta. Agora vai para o capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, 21, versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue e do que é sufocado e da prostituição. Então, essas 4 coisas não podemos ter mesmo na dispensação da graça, temos que nos abster. Abster é o quê? Privar, é desviar-se, é deixar, não participar, não comer, não praticar. Apesar da clareza da mensagem, é comum surgir dúvidas em alguns pontos, e hoje, então, a gente observa aqui, pode ser uma surpresa para muitas pessoas, a questão da carne sufocada, do chouriço, da galinha sufocada, mas é um alerta da palavra de Deus que nós temos que cumprir, temos que obedecer se queremos santidade, se quisermos entrar no Santo dos Santos. 2 Timóteo 3,16, Paulo vai afirmar: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir e para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você comeu até aqui,
Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas a partir daqui você já conhece, já sabe, já tem o entendimento. Então, se você tinha o hábito, a prática de comer o chouriço, a galinha sufocada, peça perdão a Deus, peça que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, peça perdão ao Deus Todo-Poderoso para que o Senhor possa apagar essa transgressão, apagar esse pecado e possa renovar e te fortalecer. Hebreus capítulo 8, verso 4 e 5 diz assim: Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Cada item, cada peça, cada detalhe do tabernáculo tem um significado, tem uma importância. Então o ouro aponta porque ele é divino. Ouro, toda peça que foi revestida de ouro aponta para a divindade de Jesus, a divindade do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Prata é o quê? Tudo que é revestido de prata aponta para a redenção. Por quê? Porque Jesus é o nosso Redentor. Ele nos redimiu, ele é o Redentor. Todas as peças do tabernáculo que aponta para o bronze é o quê? Ele veio e sofreu. Bronze aponta o sofrimento. Ele veio e sofreu. Toda cor no tabernáculo que era azul aponta o quê? A divindade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então a importância de entender que a nível dos 4 evangelhos, o azul é representado pelo evangelho de João. Por quê? Porque foi para a igreja, que apresenta a divindade. Veja que João não apresenta a genealogia de Jesus, ele vai no Cristo, lá na eternidade passada, divindade. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o azul é representado pelo Evangelho de João, porque escreveu para a igreja, que é a figura do ser da águia voando, que é a figura justamente da igreja do Senhor Jesus Cristo. A púrpura, na verdade, é a cor do rei. Então isso aponta o quê? Jesus é rei dos reis. A púrpura representada nos 4 evangelhos é justamente o livro de Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu para o judeu. E para o judeu, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso que para o judeu, nós observamos que Mateus escreve na visão dos 4 seres como leão da tribo de Judá. Terceiro, o escarlate. Tudo no tabernáculo que tem a cor de escarlate aponta justamente para Jesus, o Filho de Deus Salvador. Jesus Salvador. E Jesus Salvador apresenta sua humanidade como o Filho do homem, que veio em carne e sangue. Quem escreveu na figura do homem foi justamente Lucas. Por quê? Porque Lucas escreveu para os gregos, que então aponta a humanidade do Deus Filho que veio a esse mundo. E tudo que no tabernáculo se refere a linho branco, a linho fino, representa o homem perfeito, ou servo sofredor. Quem escreveu para os romanos foi Marcos. Marcos, então, tem a figura do boi, do cordeiro, como servo sofredor. Agora, interessante, as peles. Por exemplo, tudo no tabernáculo que tenha pelo de cabra, representa o profeta. Aliás, você sabe que Elias e João Batista se vestiam de pelos de cabra e comiam gafanhoto e mel silvestre. Né? Então você vê aí, pelos de cabra representa a parte profética. Pele de carneiro significa o sangue derramado, o animal real, o sangue derramado. Pele de texugo, que era por fora da tenda. Pele de texugo representa ausência de beleza. Não tinha beleza física alguma que o desejássemos. Não tinha beleza, ausência de beleza. Madeira de acácia, o homem corruptível, cheia de nós, né, o homem corruptível. E aí então nós temos os 5 postes para entrar no lugar santo.
a função dos 5 ministérios, o governo que está sobre os ombros que Isaías revela, que vai ser falado por Paulo em Efésios 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas existem outras figuras também no tabernáculo, por exemplo, a porta, a única porta de entrada é a porta que é Cristo, que representa o quê? Salvação. Quem passa por essa porta está salvo. Holocausto, sacrifício, que representa o quê? Redimidos no sacrifício do holocausto. Bacia de bronze, santificados, purificados pela lavagem da água. Candelabro de 7 pontas, iluminados, a revelação, a iluminação. Pão, alimentos, satisfeitos, alimentados, satisfeitos. Incenso, o exaltamos, porque incenso é só uma divindade que pode ser entregue. Lugar santíssimo, o lugar onde o tocamos pela fé. O lugar aonde tocamos. O primeiro véu, ou a cortina, é o caminho, é a entrada. O segundo véu, a entrada, a verdade, a porta da verdade, é sustentada pelos 5 ministérios. O terceiro véu, ou a cortina, a vida. 7 peças. 7 peças apontam para as 7 dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação milenial. Então, 7 peças apontam para a perfeição, as 7 dispensações. Mas tinha aí o altar de holocausto, além do altar de holocausto, tinha a bacia com lavagem da água, a bacia com lavagem da água, aí você entra no lugar santo, tem o candelabro, na frente do candelabro tem a mesa da proposição dos pães, o altar de incenso e o santo dos santos. Ah, pastor, só deu 6. No Santo dos Santos, a Arca da Aliança é considerada 2 peças, ou seja, a arca e o propiciatório. 7 peças. Foram 7 peças na cruz do Calvário também. Então é muito interessante nós vermos toda a similaridade do paralelo bíblico que é apresentado em cada uma das coisas. Nós observamos, então, que debaixo da lei, se o profeta falasse o que Deus não falou, tal profeta deveria ser apedrejado e deveria ser morto. Agora, quando olhamos para o altar de incenso, se alguém oferece fogo estranho, Deus não aceita e a pessoa é fulminada. Hoje, isso tudo não é mais físico, hoje é espiritual. Será que Deus tem aceito o teu culto como oferta agradável ao Senhor? Todo aquele que oferece fogo estranho diante de Deus, Deus queima, não tem parte com ele. O perigo da unção do Espírito Santo é quando ela não está mais e a pessoa quer fabricar a unção, a pessoa quer fazer pela força humana. O profeta, ele sente a pressão do povo, a cobrança do povo, mas ele jamais pode profetizar aquilo que Deus não falou. O mesmo, quando nós não temos algo da parte de Deus, nós somos levados a fabricar algo. Temos que tomar cuidado, porque temos que voltar aos pés da cruz, sacrificar a nossa carne para que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer revelação, para que o Espírito Santo de Deus possa nos sustentar, nos ajudar e possa manifestar o seu poder e a sua glória. Tem 2 tipos de sacerdote. Tem o sacerdócio que ministra no átrio e tem o sacerdócio que ministra no lugar santo. Os do átrio eram uma coisa, os do lugar santo era outra. Mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote é que poderia adentrar. Tem muitas igrejas que o sacerdote vai ficar só no átrio. E nunca vai ter uma revelação, uma intimidade, um conhecimento do candelabro. E se satisfaz o povo só no átrio, achando que é só aquilo, só aquele ritual que perdoa pecados, que sacrifica o pecado, sacrifica a carne. E tem algumas igrejas que, na verdade, têm os sacerdotes do lugar santo, do lugar secreto. E pouquíssimos ministérios que têm os sacerdotes que levam o povo até o santo dos santos. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta para falar um pouco mais sobre as vestes sacerdotais, partindo para a conclusão
da nossa matéria, Jesus no Tabernáculo. Deus te abençoe.